Olá a todos, graça e paz. Bom, vivemos em dias onde o toque é essencial, não é mesmo? Me refiro ao toque no celular. Nossas telas são sensíveis ao toque. E quando você toca nessa tela chamada de touchscreen, sensível ao toque, ela acaba obedecendo às suas ordens apenas pelo toque. Nunca fizemos tanto uso do toque quanto hoje. Ainda mais nesses dias onde nós temos experimentado esse tipo de isolamento. Algumas pessoas chamam esse isolamento de isolamento social, mas alguns afirmam que a melhor definição não seria isolamento social, mas sim isolamento físico. Porque as pessoas elas acabam se sociabilizando via mídias sociais. Mas o que há de verdade é um isolamento físico. As pessoas são afastadas do contato físico. Mas embora seja um afastamento físico, o aspecto físico é essencial para o aspecto social. Nós tocamos tantas vezes o celular, tantas vezes nós fazemos uso de nossas mãos ao pegar um celular, mas infelizmente as mídias eletrônicas, a era digital, têm aos poucos nos afastado uns dos outros. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo o celular, as mídias sociais, como uma coisa muito útil, mas perigosa. Porque lentamente o contato físico tem sido substituído pelo contato, entre aspas, virtual. Alguém já disse que o celular ele nos aproxima das pessoas que estão longe, mas nos afasta das pessoas que estão perto da gente. Eu quero mostrar para vocês hoje como o contato físico, como o toque corporal, ele foi tão importante no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo e como ele é tão importante para a gente em nossos dias. Eu creio que é um tema muito importante para ser abordado porque lentamente as pessoas estão substituindo o contato físico por outras coisas. Hoje nós vemos relacionamentos virtuais, compras virtuais e N coisas virtuais que têm distanciado as pessoas desse contato tão importante, o contato físico. Então quero que você me acompanhe hoje em vários textos onde nós veremos no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo como ele fez uso do toque físico e o quanto isso é importante para nós também. Ser imitadores de Cristo, seguir o seu exemplo, significa fazer uso deste toque físico também, pois ele é essencial para nós. Vamos então? Bom, o primeiro texto, isso tudo associado a uma imagem, que nós veremos é quando Jesus fez uso do toque para curar um leproso. Você vê na imagem, representando aí um homem leproso, e Jesus em direção ao toque, tocando para curá-lo. O texto diz o seguinte: um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Olha grifado em vermelho aí. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Você consegue imaginar uma cena dessa acontecendo virtualmente? Jesus não curou o homem virtualmente. Jesus tocou uma pessoa. Isso é ainda mais expressivo porque Jesus tocou uma pessoa considerada imunda. As pessoas que tinham lepra nessa época eram isoladas socialmente das outras. Elas não tinham contato, não poderiam ter contato. Ela era rejeitada. Jesus então estica sua mão santa e toca. Não é apenas um encostar. A palavra representa Jesus apalpa. Jesus pega aquele homem. Isso torna a cena muito mais importante. O toque físico aqui é fundamental para entendermos como Jesus se aproximou da natureza humana. Também vemos essa cena comovente. Jesus ressuscitando uma garota de apenas 12 anos, a filha de Jairo. Vamos ver o texto? O texto diz o seguinte: quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina.
Essa menina tinha apenas 12 anos de idade. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando. Mas ele disse: parem de chorar. Ela não está morta, ela está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. O que Jesus fez? Jesus a tomou pela mão. Jesus segurou aquela menina de 12 anos pela mão e a ergueu. É impressionante como essa cena seria muito bizarra se fosse contemplada apenas virtualmente. Jesus tocou aquela menina. Jesus curou aquela menina, levantando ela pelas mãos. Fez uso de suas mãos novamente, como no caso anterior. Veja a importância do toque, do contato físico no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é outra cena, história muito bonita, contada nas Escrituras, acerca dessa mulher que, por desfrutar do perdão de Cristo, ela então realiza um ato muito bonito e comovente. O texto diz o seguinte: um dos fariseus convidou Jesus para jantar, um fariseu chamado Simão. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-lo e a derramar perfume sobre eles, os pés de Cristo. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está o quê? Tocando nele. Ela é uma pecadora. Você consegue imaginar toda a profundidade desse texto se não houvesse tido toque desta mulher em Jesus Cristo? Jesus deixa essa mulher tocá-lo, não somente tocá-lo, mas beijá-lo e lavar os seus pés com as suas próprias lágrimas. Eu não consigo imaginar uma lágrima atravessando a tela de um computador, a tela de um celular. Eu não consigo entender ou compreender a minha mão atravessando esta tela do celular em direção a você. Veja que esse ato de extrema emoção foi física, foi real, foi presencial. E Jesus mais uma vez deixa uma pecadora tocá-lo. Tal era a sua intimidade, o seu desejo de ter contato físico com as pessoas. Mais uma vez nós vemos outro texto, onde Jesus ele se aproxima ou as crianças se aproximam dele. Veja que figura bonita, representando Jesus pegando uma criança no colo. E de fato Jesus fazia isso. Olha o que diz o texto. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos. Olha só, Jesus ficou irado quando os discípulos estavam impedindo com que as crianças se aproximassem, tocassem, fossem tocadas por ele. Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então o que Jesus fez? Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Jesus pegou aquelas crianças no colo. Que coisa linda! Você consegue imaginar essa cena? Que coisa tremenda! Jesus ficando bravo porque estavam tirando as crianças de perto dele. Mais uma vez, Jesus faz uso de seus braços, de suas mãos, e toca crianças e as pega no colo. Tal a importância no aspecto físico e da aproximação que ele queria ter com as pessoas. Mais uma cena bonita que nós vemos no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Já próximo de sua crucificação, Jesus então ele participa da última ceia com seus discípulos. E ele então começa a fazer o seguinte: tomou o pão e agradeceu a Deus,
Depois partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Jesus pega um pedaço de pão, e aquele pão representando o quê? O corpo físico dele. E ele pega aquele pão e ele parte e dá aos seus discípulos. Você consegue imaginar um pedaço de pão atravessando essa tela? Essa é uma das razões porque eu, como pastor da minha igreja, da Igreja Batista do Calvário, não realizo a ceia virtualmente. Pois eu entendo que o aspecto físico e presencial aqui é muito importante. Porque nós, quando participamos da ceia do Senhor, estamos distribuindo esses elementos que representam o corpo e o suco da uva que representa o sangue de Cristo. Eles têm que ser feitos presencialmente em reuniões, em comunidade, onde as pessoas estão presentes fisicamente para receber do outro pedaço de pão e o cálice. Eu entendo que a ceia do Senhor ressalta ainda mais a importância da presença física da igreja e ressalta ainda mais o valor do corpo físico do nosso Senhor Jesus, que foi partido e o seu sangue derramado na cruz. Outro aspecto importante, que naquele mesmo dia onde Jesus iria participar da ceia com seus discípulos, ele se levantou e passou a lavar os pés dos seus discípulos, como diz esse texto. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Experimenta jogar água na tela do seu computador ou do seu celular para ver se atravessa e chega aqui. É claro que não. Você não consegue dar o banho em alguém virtualmente. Não tem como. Jesus, ele pega uma toalha, se agacha e começa a lavar os pés. Mais uma vez, ele toca os pés dos seus discípulos e nos ensina uma lição muito grande aqui. Para que nós possamos servir uns aos outros, nós precisamos ter esse contato físico e ajudar as pessoas em suas necessidades físicas também. Mais uma vez, Jesus faz uso do toque de suas mãos ao lavar os pés de seus discípulos. Veja a importância do contato físico no ministério do nosso Senhor Jesus. O acompanhou e ilustrou, ressaltou a importância de cada lição, principalmente dessa questão presencial, real, física dele. Essa é uma das cenas mais tristes da palavra de Deus. Quando Judas se aproxima do nosso Senhor Jesus e o trai com um beijo. E olha o que Jesus disse. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. E um beijo no rosto, como era a prática da época. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Por que Jesus ressaltou aqui a importância do beijo? Porque o beijo é uma manifestação de afeto e de carinho muito grande. Mas, infelizmente, Judas fez uso de algo tão bonito, que deveria ser uma expressão sincera de amor, de afeto, e usou essa expressão como meio de traição. Isso ressalta ainda mais a questão cruel, o ato cruel que Judas realizou aqui. O beijo, o toque de Judas, ressaltou ainda mais o quanto essa cena foi odiosa, constrangedora e difícil para o nosso Senhor Jesus. E para nós que estamos aqui hoje vendo isso, como a traição ela se torna muito mais aparente quando nós vemos a cena de algo tão bonito sendo usado de uma maneira tão grotesca como a questão do beijo, o beijo da traição. Logo mais adiante, nosso Senhor é entregue aos principais, então ele é conduzido à crucificação. Você consegue imaginar uma cena dessa virtualmente? Os pregos não atravessaram as mãos do nosso Senhor Jesus virtualmente. Os pregos atravessaram a carne.
dele. E veja só o que o texto nos diz. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e o colocaram onde? Em sua cabeça. E depois puseram nele um manto em suas costas, vermelho. Zombavam dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E batiam onde? Em seu rosto. Olha o sofrimento físico. Jesus foi cuspido. Eu não consigo imaginar um cuspe virtual. Foi real, foi físico, foi presencial, foi corporal o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, que em aramaico significa Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz, outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado, e ele no meio. Ele carregou em suas costas e ele foi pregado. E tudo isso envolveu a questão física, a questão corporal dele. Jesus sofreu fisicamente. Jesus sofreu em sua plenitude humana. É claro que nós acreditamos que Jesus sofreu em seu espírito, em sua alma, e creio que essas questões físicas, que essas questões espirituais foram muito mais intensas do que as questões físicas. Mas nas 3 primeiras horas de sua cruz, ele sofreu muito e foi física. Os pregos, a coroa, o próprio peso da cruz, as bofetadas e os cuspes que ele levou, tudo isso foi feito fisicamente, e isso foi importante, porque ressalta para nós a plenitude de seu sofrimento, que também envolveu a sua parte física. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Bom, já estava entrando o sábado, e naquela época era a festa dos pães asmos. Os corpos dessas pessoas não poderiam ficar no sábado, porque seria profanar o dia santo. Então, para que eles pudessem acelerar a morte daquelas pessoas que estavam crucificadas, eles tinham o costume de quebrar as pernas, e aí a pessoa não poderia mais levantar o seu corpo para poder ajudar na respiração. Mas diz o texto que quando chegaram a Jesus, não quebraram as suas pernas. E continua, um dos soldados, porém, furou o seu lado, como uma lança, e no mesmo instante correu sangue com água. Você percebe aí que realmente quem estava na cruz era uma pessoa humana, de carne e osso, como eu e você. Os seus ossos não foram quebrados porque ele já estava morto. E para testificar se realmente ele estava morto, furaram a lateral dele e do seu corpo correu sangue com água, mostrando e evidenciando para nós que não era um fantasma, não era uma pessoa virtual que estava ali. Era alguém fisicamente como nós. Jesus sofreu em sua plenitude humana. Continuando. Depois então que Jesus morre e o seu corpo foi retirado da cruz, 2 homens, Nicodemos e José de Arimateia, vão em busca do corpo de Cristo, como você vê ilustrado nesta imagem, nesta pintura. E aí o texto nos diz o seguinte: depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o quê? O corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus ali. Aquele corpo que foi maltratado na cruz, foi o corpo que foi depositado em um túmulo, foi carregado, foi envolvido com lençóis e com várias ervas, como era o costume da época. Perceba que quem estava morto ali de fato era um homem como eu e você. E homem que foi colocado em um local, a sepultura. A sepultura de Cristo é uma prova cabal para nós de que Jesus morreu, de que Jesus era um homem de carne e osso como eu e você também,
mas também o túmulo é uma prova de sua ressurreição. Pois naquele domingo pela manhã, quando as mulheres vão atrás do Senhor Jesus para continuar o processo de embalsamento, preparar o corpo dele, quando eles observaram o túmulo aberto, quando eles olham lá dentro, não havia ninguém a não ser panos, os panos que envolviam o corpo do Senhor Jesus Cristo. Onde ele estava? O que saiu dali? E aí nós continuamos a história. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E eles disseram: vimos o Senhor. Lembre-se, após a sua ressurreição, Jesus foi em busca dos seus discípulos e várias pessoas já tinham visto Jesus agora novamente, em vida. Mas não era um fantasma, não era uma alma, não era um ser virtual. Pelo contrário, era alguém que tinha um corpo. Na parte vermelha do texto você irá acompanhar comigo a seguinte leitura. Ele, porém, respondeu. Quem? Tomé, que era um rapaz bem duvidoso, bem cético, incrédulo, Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Olha só, Tomé queria, olha só, eu vou acreditar realmente que ele está vivo se eu puder tocar ele. Ele queria uma prova física de que Jesus realmente estava vivo. Ele não era bobo. Provas físicas da ressurreição de Cristo. E Jesus deu isso para ele. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse eles. Então disse a Tomé, preste atenção, ponha seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Então Tomé faz isso e diz o seguinte: meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Nós não vimos Jesus ressuscitado, mas pessoas viram e testemunharam a real presença física dele quando ele ressuscitou. Tomé tocou Jesus. Jesus deixou Tomé tocá-lo. Lá em 1 João, no capítulo 1, o apóstolo João nos diz o seguinte: o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos apalparam com relação ao verbo da vida. João disse que as suas mãos apalparam o corpo do Senhor Jesus Cristo. Veja a importância da ressurreição física. Essa é a promessa que nós temos. De que futuramente nós iremos também sermos ressuscitados fisicamente. Não seremos uma alma perambulando, mas nós seremos plenamente restaurados em toda a nossa constituição, seja material ou imaterial. Por quê? Porque a parte física, o nosso corpo é importantíssimo para Deus. E essa é a bendita esperança que nós temos, que nós teremos um corpo. Por que desprezar o corpo, então? Por que fazer pouco uso dele? Por que nos associar a máquinas irreais, a algo virtual, onde não há a realidade de uma pessoa física, muitas vezes, conversando com você? Eu acho absurdo pessoas se relacionando com pessoas virtuais, até mesmo casamentos virtuais com seres criados virtualmente. Olha que ponto estamos chegando, desprezando o contato físico. Veja essa cena de um homem e uma mulher, de mãos dadas, um casal. A Bíblia nos diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 21 e 25 o seguinte: então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo, Adão, Enquanto o homem dormia, o que Deus fez? Deus tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. E o que o homem disse quando viu aquela mulher? Ele estava sentindo falta de uma companheira idônea, pois ele havia visto que todos os animais tinham o seu par, mas ele estava sozinho e isso não era bom. Deus então irá dar um presente para Adão, mas não foi um presente virtual. Pelo contrário, foi algo real, físico, palpável.
E muito mais do que isso. Foi tirado dele, do seu corpo físico. Finalmente exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Por que Deus tirou Eva da costela de Adão? Por que Deus retirou a mulher do corpo físico de Adão? Para que Adão pudesse dizer isso. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Justamente para ainda ressaltar a importância da unidade no casamento. E veja bem, a unidade física principalmente. Não é somente a unidade espiritual, emocional, mas a unidade física. Quando o texto fala, por isso deixa o homem pai e sua mãe e se une a sua mulher, é porque a mulher foi tirada do homem, dele, tem que voltar para ele. Porque ela saiu dele. Isso não ressalta a importância do homem, isso ressalta a importância dele e dela também, porque eles têm que ser uma só carne, uma só pessoa. Isso envolve o relacionamento físico. Como você, homem, lida com a tua mulher? Como você, mulher, lida com o teu marido? A questão física entre vocês, ela é real? Muitos casais hoje já não dormem juntos. Casais modernos muitas vezes preferem ter a sua própria casa e se manter distante um do outro. Eu não vejo isso como algo bíblico. É claro que há pessoas que têm os seus problemas, eu não vou discutir isso aqui, questões muito maiores que não tratarei disso. Mas é verdade que muitas pessoas acham que pode haver um casamento sem essa unidade física. Muitas vezes há um contrato que tem que ser mantido até o fim. Mas a plenitude do casamento nunca será usufruída de fato se essa intimidade física não é usufruída pelo casal. O casamento é uma bênção quando vivida debaixo dos princípios de Deus. E o casamento em sua plenitude envolve essa questão física, essa questão do toque, do companheirismo, a questão real. Não há casamento virtual. Há casamento físico, real. Isso é a importância do toque. Tome cuidado. O celular talvez está afastando você de tua esposa, esposa sendo afastada do marido por causa do celular, por causa da mídia social, por causa dos jogos eletrônicos, por causa de YouTube, Facebook. Essas coisas são boas e têm o seu lugar, mas ela não substitui, nunca irá substituir o contato físico entre uma pessoa e outra pessoa, principalmente num casamento onde um homem e uma mulher devem estar unidos fisicamente também. A outra questão. Essa é uma questão comovente, uma história muito bonita, quando o apóstolo Paulo chama os pastores das igrejas de Éfeso e ele vai ter uma conversa com esses pastores. E já encerrando a conversa, Paulo diz o seguinte: quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles, com aqueles presbíteros, os pastores, líderes das igrejas de Éfeso. E olha a reação desse povo que estava com ele, dessas pessoas. Todos choraram muito, enquanto se despediam dele com o quê? Com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. Se despediram com abraços e beijos e choraram muito. Eu não consigo imaginar uma cena tão bonita quanto essa virtualmente. Você consegue imaginar a presença física dessas pessoas chorando, se abraçando, se beijando, manifestando esse afeto, esse carinho e também a tristeza fisicamente. Desejando, ver o apóstolo novamente, mas sabendo que nunca mais o veriam, pois possivelmente depois disso Paulo morreria. A presença física foi muito importante. E é muito importante para nós. Quando você está diante da tela de alguém que você ama, de alguém que você tem um afeto, um carinho muito grande, fala a verdade. A tua vontade não é atravessar a tela e dar um abraço naquela pessoa. Você sabe, no fundo você sabe, que o toque físico, que o abraço, que o beijo, que a manifestação de carinho ela é muito importante para nós. Não deixe
que as mídias eletrônicas, digitais, afastem você desta tão importante característica humana. Deus nos fez para termos contatos físicos. Contatos virtuais são coisas criadas por nós que muitas vezes nos afastam uns dos outros. É claro, vivemos em dias difíceis, onde infelizmente esse aspecto físico, o isolamento físico, ele é necessário, mas não permita que esse tempo de isolamento faça com que você goste da ideia. E por usar ou estar usando muito celular, muitas mídias eletrônicas, não deixe que isso assuma o lugar das pessoas, pois nunca irá assumir. Não troque o celular por gente. Não troque jogos por gente. Mais um texto. 1 Pedro 5,14 nos diz o seguinte, isso também está em Romanos capítulo 16, versículo 16. Cumprimente uns aos outros com um beijo de amor. Em Romanos 16 fala um beijo santo, um ósculo santo. Paz seja com todos vocês que estão em Cristo. Olha como é que era o hábito daqueles cristãos no início da igreja demonstrarem afeto e carinho. Com um beijo de amor, um ósculo santo. É claro que aqui envolve uma prática cultural, onde muitos países não praticam, e aqui não há uma ordem para ser feito isso. Há uma ordem por trás de manifestação de afeto, de carinho. Uma questão física também. Em nossa cultura brasileira nós abraçamos, nós beijamos, nós damos as mãos, apertamos as mãos uns dos outros. E isso é muito importante para a nossa natureza humana, porque nós precisamos disso. Quando você pega a mão de alguém, quando você o abraça, quando você o beija, você está dizendo o seguinte, eu gosto de você. Eu tenho um carinho, um afeto muito grande por você. É claro que isso pode ser usado de maneira fingida, como Judas fez, mas isso seria uma traição estupenda. Pois usar o beijo, usar o toque de uma maneira errada é degradar um gesto tão bonito e tão carinhoso, como de fato aqui o beijo entre irmãos. Quero terminar com vocês com esse último texto, que talvez para mim seja um dos mais importantes relacionados a essa questão física que nós tanto precisamos. Quando o apóstolo João termina sua carta, tanto a segunda carta quanto a terceira carta, ele encerra desta maneira. Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Talvez hoje ele poderia dizer, tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazer via WhatsApp, via e-mail, via YouTube, com toques, com dedos. Pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Nada substitui o aspecto físico, nada substitui essa pessoalidade, esse contato, essa proximidade humana que nós temos que ter. Nada. Embora nós estejamos fazendo um culto, entre aspas, virtual, nada substitui o aspecto presencial e físico de nós juntos, como irmãos, demonstrando o afeto, carinho uns pelos outros. Lembre-se, o aspecto físico é muito importante porque através dele você demonstra carinho, afeto, mas demonstra também cuidado, ajuda. Veja o Senhor Jesus Cristo em todo o seu ministério, ajudando pessoas pelo toque, manifestando carinho e desejo de comunhão, de presença íntima pelo toque também. Ele tocou os pés de seus discípulos, ele tocou doentes, ele tocou crianças, ele foi tocado por pessoas, ele foi tocado após a sua ressurreição. Ele comeu ao redor de uma mesa com seus discípulos, ele beijou. João encostou sua cabeça no peito de Cristo. Olha que coisa bonita. E nós um dia estaremos presentes com Jesus, com nossos corpos físicos restaurados. Sabe por quê? Porque João termina essa carta dizendo o seguinte, então a nossa alegria será completa. Eu tenho toda a certeza em dizer para você que só há plenitude de alegria entre pessoas quando o aspecto físico também está envolvido. Nossa alegria na comunhão nunca será plena com o outro se não houver essa presença física. Nós somos plenamente humanos também em nossa matéria, em nosso corpo físico. E para que haja uma comunhão, uma alegria plena,
precisamos fazer uso do nosso corpo também. Seja tocando, beijando, acariciando, abraçando, chorando junto, ou lavando os pés uns dos outros. Que Deus o abençoe, meu irmão. Que a mensagem possa fazer você refletir em tua vida, como é que você anda no teu relacionamento, entre aspas, com o seu celular. Não deixe o seu celular afastar você de sua família. Por favor, não deixe. Pois tua esposa, teus filhos precisam do seu carinho, do seu toque, meu irmão. Eles precisam. Tocar é uma questão de necessidade humana. Deixe tua esposa deitar no teu colo. Pegue teu filho, a tua filha nos braços como Jesus fez. Beije, abrace quando for necessário, quando você quer manifestar carinho por tua família, toque. Deixe o celular por um tempo longe. Não deixe ele, as mídias sociais, o mundo levar você a tratar a intimidade física como uma coisa dispensável. Não é. Não é, você sabe disso. Porque quando você está sofrendo, você quer ter a presença de alguém do teu lado. E às vezes só a presença física de alguém do teu lado basta. Que você possa gravar o que João nos diz no final desse versículo, que a nossa alegria será completa quando estivermos junto uns dos outros, pessoalmente. Amém? Deus abençoe você e que você possa ser sábio na administração de sua vida física, em nome de Jesus. Um abraço e até.